Olá, gente, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no Facebook no dia de hoje, então. Queria desejar as boas-vindas, no primeiro momento, às convidadas, as duas doutorandas, a Jéssica Yukiv e a Marina Vasco, que aceitaram prontamente o convite para estar aqui nessa tarde, compartilhando um pouco das suas trajetórias, das suas experiências enquanto estudantes, enquanto pesquisadoras, e tenho certeza que vai ser um papo bem bacana. Também queria cumprimentar a todos que estão aí do outro lado, nos assistindo no dia de hoje. Deixar aqui os comentários abertos para vocês, caso alguém queira participar de alguma forma, fazer alguma pergunta, compartilhar a sua experiência também. Então, o Movimento Criativo pela Ciência, ele nasceu muito desse nosso desejo de aproximar a ciência, aproximar as pesquisas das pessoas que muitas vezes não estão nesses espaços, né? Desmistificar um pouquinho a questão da ciência, dos pesquisadores, dos cientistas, né? Mostrar aí um pouquinho da trajetória, né? Que tem muito em comum com muitas pessoas. E então a gente vem numa série de lives, né? Na verdade, num primeiro momento a gente estava realizando alguns vídeos, entrevistas, tentando compilar essas informações, mas acabou ficando difícil, né, de conseguir fazer todo esse trabalho depois das entrevistas para compilar as informações. E a gente resolveu, então, adotar esse sistema que está sendo muito utilizado, que são as lives, né? Nos rendemos às lives, então. Eu sou a Luciana Miller, né, que juntamente também com a Jéssica, que está aqui, a gente teve essa ideia, né, a gente idealizou aí um movimento criativo pela ciência. E, bom, sintam-se todos à vontade. Eu vou falar brevemente um pouquinho sobre a formação da Jéssica e da Marina, e aí depois elas se apresentam, então vamos lá. Então, a Marina Vasco, ela é engenheira mecânica, também é mestre em engenharia dos materiais, é doutora pela Universidade de Patras, na Grécia, e também é doutoranda em engenharia mecânica pela UTF-PR. E também é professora, né? Vai falar um pouquinho também das experiências dela e como que a ciência, como que a pesquisa também auxilia, de certa forma, aí, nessa vida de professora. E não é só isso, né? Ela, no Instagram, ela tem um perfil que chama Cientista de Batom, né? Inclusive, ela fala de vários outros assuntos. Ela também é maquiadora artística e dançarina de salão, né? Então, trazendo aqui como que somos, né, um ser aí que completo, né, na sua forma integral. Então, a Marina vai trazer um pouquinho aí das suas experiências para além da ciência, né? A Jéssica, ela é biomédica, ela é mestre e também doutoranda em fisiologia pela UFPR, né? Também aí teve experiências como professora. Ela foi organizadora também do curso de inverno de fisiologia da UFPR e também organizadora da Semana do Cérebro, né, Jéssica? Então, mulheres bastante ativas aí. Tem mais uma coisa que a Marina, ela também é coorganizadora do NASA Space Apps, né, do ano passado, ajudou a organizar. Então, meninas, sejam bem-vindas e eu abro aí também para vocês se apresentarem e desejarem as boas-vindas para o pessoal. Muito bem, muito obrigada, Lu. Fez um resumo muito legal, muito prazer em estar aqui, obrigada pelo convite. Oi, todo mundo. Normalmente eu me dirijo às pessoas como terráqueos, porque é o que temos em comum. Então, boa tarde, terráqueos, sejam bem-vindos, obrigada por estar aqui com a gente. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre mim, sobre as experiências, sobre tudo que eu sei que vão ter perguntas. E por enquanto, vamos embora. Olá, então eu sou a Jéssica, eu sou consultadora aqui do Movimento Criativo pela Ciência, com a Lu. E Lu, obrigada pelo convite, eu acho que é muito legal a gente ter a chance de falar também sobre o que a gente faz, a gente que está aqui por trás, muitas vezes, das cortinas, né, fazendo as coisas, então, muito legal, obrigada pelo convite. Então, vamos lá, meninas. Começando do começo, né? Então, por que a ciência? Que trajetória que vocês foram tomando? Que oportunidades que foram surgindo? Que escolhas que vocês foram fazendo que acabaram
chegando, né, nesse momento como pesquisadoras. E também a gente pode resgatar, né? Vocês são naturais aqui de Curitiba, é isso? Então, como que foi também essa escolha, né, pela profissão? Um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Quem quiser começar, Marina? Pode começar, Marina. Posso começar, não tem problema. Eu sempre digo que eu escolhi engenharia porque me disseram uma mentira. Disseram para mim que engenharia dava dinheiro. Aí pensei, bom, vamos fazer engenharia, que engenharia dá dinheiro. E no fim das contas, a única coisa que dá dinheiro é mãe. Então, pro resto, tem que trabalhar mesmo. Não tem esse negócio de dar dinheiro, não. E eu era uma excelente aluna no ensino médio. A gente acho que o pessoal de pesquisa tem muito essa trajetória, assim, de ser bons alunos no ensino médio, chega na graduação e dá com a cara na parede, porque já não estamos mais no Kansas, não é mesmo? E eu me decepcionei bastante com a faculdade por causa disso, porque daí eu achava que não é possível, eu sou uma aluna genial e eu estou no lugar errado. O problema é a faculdade, não sou eu que não ajustei o meu estudo ou a minha forma de agir para o ambiente novo que eu estou. E e eu fiz, assim, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, eu falo mais como da cobra, então vocês me controlem. Mas eu comecei a fazer vários amigos dentro da faculdade e era um pessoal que já fazia iniciação científica e já trabalhava dentro do laboratório, já conhecia os professores, então tinha muito contato. E eles viraram para mim e falaram: Marina, o professor tal lá está precisando de uma pessoa para ajudar no laboratório. Será que você não quer vir? Que daí você passa mais tempo aqui com a gente, o trabalho é tranquilo, a gente se diverte. Tá. Foi bom. Entrevista não mata ninguém, né? Vamos lá. E fiz a entrevista e conversei com o professor, gostei do projeto, achei legal o que ele fazia, tinha bolsa, na época que ainda tinha bolsa. Aí eu falei, bom, vamos entrar, né? Vamos passar 6 meses aqui, ver o que vai acontecer. E esses 6 meses viraram 13 anos agora, esse ano. Então, meu início foi pela iniciação científica, porque eu queria ficar perto dos meus amigos e era onde eles estavam. Então, o relacionamento começou desse jeito e ele seguiu, e isso me impulsionou muito para continuar a engenharia. Porque chegou um tempo que eu estava fazendo engenharia, tinha outras coisas fora da faculdade e tinha iniciação científica. E o que me fazia ir para a faculdade todos os dias acabava sendo a iniciação científica e não as disciplinas que eu precisava fazer obrigatoriamente. Mas já que estava lá, já fazia tudo de uma vez, e aí chegou um ponto que eu virei e falei, não, vamos terminar a engenharia e vamos fazer mestrado. E eu, desde muito novinha, brincava de ser professora. Então, essa coisa de ensinar os outros vem desde eu torturar minha irmã quando a gente era muito criança, porque ela tinha que ficar sentadinha e eu era professora. Então, isso acabou se transformando em mestrado e se transformando em doutorado, e daí em doutorado de novo. E aí, depois eu falo um pouco mais sobre essa trajetória completa, porque senão eu não vou parar de falar nunca mais. Acho que é muito legal essa questão que tu traz da iniciação científica. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, né, acabaram indo para o mestrado, para o doutorado, muito por essa porta, né, que se abriu a partir da iniciação científica. E é algo que a gente precisa frisar muito, né, a importância disso, os programas de iniciação científica, até mesmo das parcerias, né, eu vejo isso no ensino particular, né, que eu sou professora, das parcerias entre universidades e empresas que muitas vezes podem proporcionar esse tipo de experiência, né? E também abrindo oportunidades para aumentar a empregabilidade, né? Já pensando no mercado de trabalho. Mas, bom, Jéssica, sua vez. Minha história é bem parecida do ensino médio. Eu acho que no ensino médio eu tinha muita facilidade com diversas matérias, então eu não tinha uma preferência de não gosto disso, não gosto daquilo. Então eu tinha muita dúvida, eu não sabia o que eu iria fazer. Eu tinha 16, 17 anos,
A gente já tem que decidir o nosso futuro, né? E para mim, assim, foi quando eu vi uma palestra do meu antigo coordenador de curso. Eu sou biomédica da Faculdade de Pequeno Príncipe. E eu vi uma palestra dele em que ele começava falando assim: quando eu era criança, eu era uma criança muito curiosa, eu tinha aqueles kits de química, eu sempre quis ser cientista, sempre fui muito curioso. Eu falei, nossa, eu também. E foi uma identificação tão imediata que, para mim, naquele momento eu não vi outra alternativa a não ser biomedicina e seguir o caminho de cientista dentro da biomedicina. Só que daí, quando eu entrei na biomedicina, eu descobri que 80% das pessoas que se formam em biomedicina, elas vão para a área clínica. Então, biomedicina ainda é uma área e é um curso super clínico, então que tem um foco em diagnóstico laboratorial e clínico muito forte. Mas apesar disso, eu fiz uma faculdade que tinha em associação o Instituto Pelé Pequeno Príncipe, e nesse instituto foi onde eu fiz a minha iniciação científica em neurociência. Antes disso, eu participei do programa de educação pelo trabalho, o PET, do governo federal. Isso foi em 2012, logo que eu entrei na faculdade. E participei e tive a chance também de fazer um pouco e participar um pouco de pesquisa clínica através do PET Redes, dentro da área de câncer de colo uterino e câncer de mama. Então, foi meu primeiro contato. Logo depois, eu entrei, fiquei de 3 a 4 meses nesse projeto. Logo depois, eu fui aceita na iniciação científica em neurociência, no laboratório de neurociência e terapias comportamentais, em que eu trabalhei com diagnóstico de crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu fazia um treinamento computadorizado de atenção e avaliava o comportamento e o desenvolvimento dessas crianças nesse comportamento. E a partir daí eu me apaixonei por neurociência. Para mim não existia, era neurociência no céu e na terra. Então eu me apaixonei totalmente por neuro. Eu sabia que era com isso que eu queria trabalhar. Realmente, foi um amor assim, a primeira experiência. E então fui para mestrado e doutorado dentro da área, mas não mais na Pequeno Príncipe, através de eu fui meio que sozinha pesquisando vários professores e várias áreas, vários laboratórios, e conheci o laboratório de neurofisiologia do sono e doença de Parkinson, que é o laboratório do meu orientador, do professor Marcelo. Ele é um dos professores dentro do laboratório, né, de neurofisiologia. E eu contatei ele, a gente conversou, foi uma entrevista super breve, e ele falou assim, nessa época eu tinha 21 anos, eu ainda não sabia, né, tinha acabado de me formar, assim, tava super, não sabia onde estava me metendo, tava super com aquela visão romantizada de pesquisa, que a gente entra sempre, né, a gente sempre entra com essa visão de pesquisa, vou mudar o mundo, vou ganhar o prêmio Nobel, nossa, vai ser incrível. E aí meu orientador falou na época, olha, você pode tentar, mas tem outras 5 pessoas que vão tentar com você. Aí eu falei, provavelmente não vai dar certo. E no final eu passei em segundo lugar, ele me abriu uma segunda vaga, e eu entrei, eu nem tinha feito a minha formatura ainda da faculdade de entrada no mestrado, e para o doutorado foi uma consequência. Eu entrei no mestrado numa época muito farta, digamos assim, 2015 tinham ainda bastante bolsas de mestrado, para o doutorado já foi mais complicado. Deixa eu puxar uma questão aqui, Jéssica. Se não me engano, foi durante a graduação que você teve umas experiências junto aos postinhos de saúde, né? Como que era essa questão, assim? Era estágio ou era a ciência mesmo, tinha pesquisas envolvidas? Ele era na verdade, era esse programa PET Redes, e ele é um programa de estágio e iniciação científica. Então, assim, a gente trabalhava em postos de saúde. Eu trabalhei em torno de 3 meses em um posto de saúde no Tatuquara, Monteiro Lobato. E nesse posto de saúde eu passei por todas as áreas do posto.
desde recepção, triagem, acompanhando as consultas dos médicos, a farmácia, todos os pontos. Até as visitas dos agentes de saúde em casas. Então, a gente fez as visitas no bairro, atendimentos em casa dos pacientes, a gente acompanhou tudo. E nesse período, a gente tinha que trazer relatórios de volta, principalmente com casos. Então, a gente trazia análise de casos de pacientes. Então, a gente tinha autorização do posto de saúde a levar esses casos. Então, a gente falava sobre o caso de uma pessoa que está sendo tratada e que o posto de saúde tem acompanhado. Então, a gente faz o retorno, a gente faz o exame de Papa Nicolau, a gente acompanha o resultado do exame, retorna para o paciente, como que foi esse retorno para o paciente. Então, era uma pesquisa, mas era uma abordagem muito mais clínica com o paciente. A gente tinha um contato direto e depois a gente tinha que reportar todos esses contatos para os nossos coordenadores da faculdade. Então, puxando um pouquinho essa questão, né, até trazendo essa... que é para quem se faz pesquisa, né, sabendo que a gente pode ter um público diverso, né, justamente mostrando, nesse caso, essa ligação entre o próprio diagnóstico das doenças, essa questão clínica, né, e essa busca, né, por entender os casos, enfim, tudo isso que envolve pesquisa, que envolve ciência, né, para devolver para os pacientes um diagnóstico mais preciso, para pensar nos próprios tratamentos das doenças num segundo momento, né, Jéssica? Com certeza. Eu acho que quando a gente faz pesquisa, a gente tem que sempre ter em mente o público final. Então, a gente não faz pesquisa para a gente não faz pesquisa para publicar, a gente não faz pesquisa para melhorar a nota do nosso departamento, a gente faz pesquisa para a população, para melhorar a vida da população, para tornar a vida da população melhor, para melhorar a qualidade de vida em qualquer maneira. Então, esse tem que ser sempre o nosso foco, assim. Às vezes parece que quando a gente está muito dentro do laboratório, a gente acaba, poxa, publiquei numa revista assim, publiquei numa revista assado, poxa, minha revista não é Open Access, poxa, Open Access tem que pagar, que realmente é uma injustiça, mas realmente é complicado, mas a gente tem que encontrar outras formas de conseguirmos mostrar para a população que a gente está trabalhando em função deles, né? Sim. E Marina, e você? Para quem que você faz pesquisa? Em que área que são as suas pesquisas? Conta um pouquinho para a gente. Então, eu mudei bastante de área ao longo da minha pesquisa. Então, quando eu comecei na iniciação científica, eu trabalhava com um tipo específico de material. Lembrando que você é engenheira mecânica e fez mestrado em engenharia de materiais, né? Assim, dentro da grade da engenharia mecânica, a gente tem as disciplinas, tem 2 anos de disciplinas voltadas a materiais. E aí, assim, como eu sei que é uma área que não é autoexplicativa, tipo neurociência, que as pessoas sabem o que a gente, em engenharia de materiais focada para mecânica, a gente vai tentar entender, num exemplo bem básico, por que vidro se comporta de uma forma completamente diferente de aço, que se comporta de uma forma completamente diferente de madeira. Então, para deixar muito global, é isso que a gente faz. E na iniciação científica, eu trabalhei com um tipo de material bem específico, com um tipo de tratamento bem específico. E dentro da UTFPR, que é a minha universidade de formação de mestrado e agora do segundo doutorado também, a gente tem um foco, a universidade como um todo tem um foco bastante automotivo. Então, a gente tem como ideia geral melhorar, acelerar e baratear o custo de equipamentos voltados para a indústria automotiva. Então, esse material com esse tratamento específico eram voltados a motores. Então, como que a gente faz para deixar um motor mais econômico? Então, população de foco de pesquisa imediato é quem está produzindo, mas isso chega num consumidor depois na cadeia. Depois disso, eu passei a trabalhar com um material que era uma mistura, que não tinha nada a ver com material metálico,
que era uma mistura entre um polímero, um plástico, e sisal, que é aquela fibra de corda natural. E aí isso a gente queria usar em salas de radioterapia. Porque esse polímero específico, esse plástico específico, ele é resistente à radiação. Então, as pessoas que a gente queria atingir eram crianças que estavam fazendo tratamento de radioterapia ou que precisavam fazer raio-x frequente. E aí, para a imobilização da criança, que é uma coisa um pouco mais complicada de se fazer, só virar para ela e falar fica paradinha durante 20 minutos é muito difícil. Então, a gente precisava de um material que aguentasse radiação e que fosse barato e que fosse sustentável. Então, aí foi outra parte da pesquisa. Isso foi ao longo do meu mestrado todo. Durante o doutorado, que aí eu fui para a Grécia para fazer, eu trabalhei com alumínio aeronáutico. Então, meu público, de novo, mudou. E foi para aviões que já estão em serviço há muito tempo, então coisa assim de 20, 30 anos, e começam a ter falha por idade. E como que a gente faz para diminuir a necessidade de substituição desses aviões? Porque tudo bem, tem algumas partes que a gente até consegue reaproveitar e tal, mas tem outras que viram sucata. E aí é recurso natural que está sendo desperdiçado, assim, recurso monetário que está sendo desperdiçado também. Então, quanto maior o tempo, quanto maior a vida útil desse equipamento, melhor. Então, de novo, outro público. E agora, mas que acaba virando custo também. Porque se você consegue manter um avião na frota por mais tempo, o custo de passagem aérea por substituição de aeronave fica muito menor. E agora, no segundo doutorado, eu estou de novo trabalhando com motores. E numa forma bem, bem simples de explicar como que eu consigo fazer com que esse motor gaste menos combustível? Ou aproveite melhor o combustível para, de fato, transformar aquele combustível que é gasto em quilômetro rodado, ao invés de perda por calor, perda por atrito, perda, enfim. Então, os meus públicos foram mudando bastante ao longo das minhas pesquisas, e entender quem é esse público é absolutamente necessário. Especialmente porque, no meu caso, a proximidade com a indústria é muito grande. Então, a gente precisa necessariamente ver o que precisa ser feito para ser aplicado o mais rápido possível, para que depois isso se transforme em vantagem para a população. E aí, quando você pensa lá no final dessa linha do tempo, depois que já passou pelo processo industrial, já foi aceito, já foi implementado, já está virando custo de consumo ou economia de consumo, aí a gente tem um impulso maior de continuar. Então, essa variação de público é muito legal, de ir mudando e pensando que a gente realmente não faz pesquisa para a gente. Gostaria de trazer uma questão aqui, talvez até trazer um pouquinho dessa explicação, né, entre a teoria e a prática, mas também um pouco sobre o método científico, né? E quando a gente fala em ciência, enfim, existem diversos tipos de métodos científicos, né, que se empregam. Mas eu acho que talvez, né, trazendo essa questão que é essa padronização, né, de como as coisas são feitas, para trazer credibilidade, para trazer de fato uma padronização, né, para que elas sejam feitas em qualquer lugar do mundo, possam ser replicáveis, os resultados sejam confiáveis, né? Então trazer um pouquinho dessa perspectiva para as pessoas, né, do que envolve a ciência, que é esse método científico que está por trás, que ele é muito bem testado, né, e é justamente para trazer essa exatidão nos resultados e poder trazer essa replicabilidade para as coisas, né, para as pesquisas, enfim, para o que está sendo estudado. Se vocês quiserem ajudar a frisar um pouquinho sobre essa questão. Você quer falar, Maria? Claro! Eu brinco que a ciência é a curiosidade documentada. Então, a gente tem uma pergunta?
normalmente um porquê que acontece ou como que eu melhoro. E a resposta disso vem de uma sequência de tentativas e erros dos pesquisadores. Então, quanto mais a gente documenta, quanto mais detalhado a gente escreve, quanto mais a gente considera variáveis e explica quais elas são, mais a gente facilita a pesquisa que vai vir no futuro. E isso, sabendo que a humanidade faz pesquisa desde sempre, então a gente acaba ficando com um volume de informação detalhado muito interessante. Então, a minha visão de metodologia científica tem essa coisa um pouco holística. Assim, então, não vou pensar... Como eu não faço ciência só para mim, então eu também não vou pensar só em mim quando eu for fazer meu trabalho. A Jéssica deve ter feito bastante questionário na vida. E aí, se uma coisa não tem a ver com a outra, você não joga fora. Você explica que uma coisa não tem a ver com a outra para economizar tempo de quem está vindo na frente. Então, no meu caso, se um ensaio não funciona, é vital que eu explique para as pessoas que, olha, desse jeito, não faça, que você vai perder tempo, porque não funciona. Eu concordo plenamente com a Marina. Eu acho que existe um peso muito comum na pesquisa, que é só publicar dados que dão certo, né? Se os dados não dão certo, geralmente a gente já fica com medo de ir para a banca, já fica com medo da reação do nosso orientador, de como vai ser. E, na verdade, resultados negativos também são resultados. Meu orientador fala muito isso. Resultado negativo também é um resultado. Então, se você despender um tempo para tentar responder uma pergunta e a sua resposta não foi condizente com a sua hipótese não é a única hipótese existente. Então, parte da pesquisa é colocar um pé atrás, voltar a pesquisar e voltar para a literatura, por exemplo. O que já publicaram sobre isso? O meu resultado deu isso? Será que já não tem algo que foi feito parecido? Ou então, realmente, ninguém fez nunca nada na vida parecido com o que eu fiz e deu totalmente errado? Que bom, eu vou ser a primeira pessoa a publicar que deu errado para que ninguém mais perca esse tempo e ninguém mais tente isso. Então, eu acho que é sempre uma oportunidade, mesmo quando os resultados são negativos, resultado negativo é resultado. Obrigada, meninas. Muito bom. E é uma dúvida recorrente, né? Eu também, como orientadora de TCC, tem sempre essa preocupação, né, em confirmar uma hipótese. Né? Então, tem aquele trabalho, né, de desconstruir, né? Mostrar que você está se baseando em uma hipótese, você está seguindo um método. Né? Por exemplo, se for uma pesquisa bibliográfica, então você vai se cercar que você está analisando esse universo, né, e com base nessa interpretação, né, mostrando, interpretando, analisando e evidenciando os resultados, né? E por ser um resultado que você vai estar confirmando a hipótese ou refutando, seu trabalho não vai ser menos valioso, né? Ele tem o seu valor. E é a ciência que traz esse processo de produção de conhecimento, né, de uma maneira estruturada para uma sociedade responsável pelo desenvolvimento aí de todas as áreas, que vai da medicina, da biomedicina, a área clínica, como dos materiais, que hoje em dia tem uma ligação tão grande, né, na nossa sociedade, pelo desenvolvimento das novas tecnologias, enfim, né, que proporcionou aí o surgimento da internet, né, isso muito pelos semicondutores, né, pelos equipamentos de armazenamento, que são materiais, né, a essência dos materiais, né, Marina? Exatamente. Então, como é importante, né, a gente ter esse processo de produção de ciência, ter investimento em ciência, porque é isso que vai garantir o nosso futuro, né? Assim como pesquisas passadas, seja na área da medicina, né, que, por exemplo, que estruturaram a nossa, por exemplo, no momento, né, a Fiocruz, que é onde vai ser produzidas as vacinas para o combate à Covid-19. Então, foram pesquisas, investimentos passados que estão garantindo o nosso presente, né? Então, frisar como é importante a gente ter esses investimentos no presente para a gente garantir o nosso futuro. Então, já trazendo um pouquinho dessa perspectiva, né, trazer um pouco dos desafios que nós temos, né, na ciência.
Eu acredito que essa questão, sim, de investimento é um desafio que nós temos, né? Nós vemos grandes mudanças nos últimos anos, mas também trazendo um pouquinho da rotina de vocês, meninas, como pesquisadores, como que é a rotina de um pesquisador, né? Então, as pessoas que estão de fora têm muito uma visão romantizada, ou, né? Como que é ser pesquisadora, como é na prática a vida de uma pós-graduanda, né? Como doutoranda aí, que é a realidade de vocês no momento. Jéssica, manda ver. Olá. Acho que em relação aos desafios, são vários, né? Nós enfrentamos desde o desafio de que, quando nós entramos nessa parte de pós-graduação, que é um mestrado, é um doutorado, a nossa dedicação a esse projeto, ela é imensa. Então, nós temos, como mestrado, nós temos 2 anos para realizar um projeto, entre eles fazer disciplinas, fazer apresentações nesse meio tempo, qualificar, defender. Então, são várias coisas para fazer em 2 anos, e no doutorado, o dobro, triplo de coisas para fazer em 4 anos. Então, a bolsa é essencial para quem está fazendo mestrado e doutorado, e a bolsa garante que esse aluno tenha uma subsistência durante o tempo que ele está trabalhando. Então, existe muito essa visão de que o pós-graduando, ele está só estudando, né? E, na verdade, não. O que a gente faz, a gente produz ciência. Nós somos as pessoas que estão nas bancadas produzindo ciência, produzindo conhecimento. Nós estamos trabalhando. E nós somos recompensados através dessa bolsa. E o nosso trabalho é muito mal recompensado. Porque essas bolsas, elas, né, existem várias questões as bolsas não são atualizadas há muito tempo, existem poucas bolsas disponíveis, vários programas perderam bolsas nos últimos tempos. Então, a base da nossa pesquisa está nos pós-graduandos. Nós estamos ali no dia a dia fazendo a pesquisa acontecer. E é através da gente que os resultados acontecem, sejam eles positivos, sejam eles negativos. E com isso, que a gente precisa desse, não só um investimento no nosso laboratório, um investimento de produtividade, mas também um investimento em bolsas para atrair mais alunos, para que a pesquisa aconteça mais facilmente e para que o aluno possa se dedicar integralmente. A partir do momento que ele recebe a bolsa, a dedicação dele é exclusiva, não há possibilidade de um trabalho notável. A Laís até falou ali, recompensados mesmo, né? Na verdade, nós estamos sendo aquela bolsa, nós somos bolsistas, né? Nós somos agraciados com a bolsa, mas, na verdade, ela é a nossa subsistência. Então, enquanto estamos trabalhando, estamos recebendo como todo trabalho. A diferença é que a gente recebe pouco mesmo. Tem algo que as pessoas precisam, talvez através dessa nossa própria comunicação, né, de aproximação com as pessoas, que é contar que investir em ciência, né, esses gastos em ciência não é um dinheiro mal gasto, é um investimento, né, do desenvolvimento diretamente, é claro, das pessoas mais qualificadas que vão estar surgindo para desenvolver inovação, para desenvolver pesquisas no nosso país, mas ele é um investimento no futuro, né? Inovações, seja na área da saúde, em qualquer área, que vão trazer aí recompensas para a nossa sociedade, né? Para o futuro do nosso país. Então não é um gasto, é um investimento, né? Então, a gente precisa cada vez mais trazer isso, né? Mostrar como isso é importante, né? Como vai estar atuando diretamente, pode estar atuando diretamente numa tecnologia em saúde, como nesse momento as pessoas estão muito ligadas, né? Mas enfim, quando a gente fala em saúde, pode ser um material que é utilizado, né, como a gente vê, né, por exemplo, no tratamento da Covid, né, desde os respiradores, precisa da engenharia mecânica por trás, mas também precisa todo o estudo em saúde também, né, que as coisas são muito integradas. Então, frisar essa questão. Com certeza. Desafios são inúmeros. A gente tem diversas barreiras, e não só financeiras, mas, e assim, nem começa a dizer de barreiras sociais e de barreiras
de capacitismo, e de racismo, e de machismo, enfim, a gente tem bastante esse discurso dentro da academia também. Então, a parte de desafios sobram, e de rotina e de dia a dia, imaginem o seguinte, eu comparo bastante ao empreendimento, porque a gente precisa fazer um gerenciamento de projeto, a gente precisa fazer um gerenciamento financeiro, porque não sei se acontece na área de vocês também, mas com a minha não é incomum. Tipo, não, consegui um dinheiro e eu preciso gastá-lo em 2 semanas, porque senão a gente vai ter que devolver. Então, sai correndo fazer orçamento e vê o que precisa para o laboratório e descobre o que você precisa para a sua pesquisa e aonde que está travando e vamos conseguir fazer um ensaio não sei aonde. Então, assim, vira um negócio super convoluto e que precisa ser resolvido rápido. Então, e aí, assim, tem aquela de... Então a gente precisa resolver o departamento financeiro com esse tipo de desafio que uma hora tem dinheiro, daqui 5 minutos não tem mais. Precisa fazer uma gestão de tempo, porque nem sempre, primeiro, a gente mora perto do lugar onde a gente trabalha, os campi de universidades eles são mais afastados, justamente por ocuparem uma área maior. Então a gente precisa pensar em tempo de deslocamento, agora na pandemia um pouco menos, mas ainda assim, ensaio de laboratório é ensaio de laboratório. Eu, infelizmente, não tenho como ter os meus equipamentos em casa, queria muito, mas não dá. E a gente tende a menosprezar um pouquinho o esforço que é gasto para você entender um assunto. Então, quando o nosso orientador vira para a gente, a nossa orientadora vira para a gente e fala, eu preciso que você leia isso aqui, eu preciso que você entenda esse tema, muito dificilmente a gente vai entrar no YouTube e digitar lá, tema tal, e assistir uma aula sobre aquilo. A gente vai ver um vídeo muito superficial, e aí a gente vai se aprofundar com livros, com artigos e com materiais que têm um tipo de interpretação muito densa. Então, além de ter energia para pensar em coisas que têm que ser resolvidas muito rápido, a gente precisa guardar uma quantidade de energia para atividades que são extremamente mentais. Então, poxa, chega no final do dia de estudo, eu estou exausta, estou morta, não tem mais como fazer alguma outra atividade. Então, a gente precisa planejar o nosso tempo de forma a fazer um malabarismo, eu brinco que é fazer um Tetris, com tudo que a gente precisa resolver no dia e ainda ter energia sobrando no final para não virar uma estafa, um burnout ou uma crise de alguma coisa mais séria. Então, o que sobra é desafio e o que a gente mais pesquisa no final do dia é como fazer o dia render, como ser produtivo e como fazer pesquisa e ter vida social, como fazer pesquisa e ter uma casa, porque eu moro sozinha, então, além de tudo, tem toda a carga que vem. E, assim, não é para dissuadir ninguém de fazer pesquisa, mas é para que as pessoas tenham um pouquinho mais de noção que não é porque a gente é gênio que a gente faz pesquisa, não é porque a gente só tirava 10, não é porque a gente só estuda. Não, a gente precisa estudar, porque o nosso trabalho é esse. Mas, gente, a faculdade de engenharia são 5 anos, eu me formei em 8. Então, assim, não era gênia nenhuma. É só muita paixão e muita vontade de fazer aquilo acontecer. E, realmente, como a Jéssica falou, já acabou a noção de que eu vou tirar um prêmio Nobel. Eu queria muito, quando eu estava na graduação, o meu impulso era, eu vou ter uma variável com o meu nome. Ou uma unidade com o meu nome, sabe? Igual tem Newton. Eu achava chiquérrimo, falando, vai ter uma Marina. Tipo, tá, um dia, quem sabe, mas talvez não já. Então, é muito legal ter esse contato e mostrar que diferentes áreas acabam tendo esforços muito parecidos.
né? Porque, assim, o meu dia a dia eu trabalho até as 10h30 da noite. E eu começo a trabalhar, porque daí eu me obrigo a descansar um pouquinho mais de manhã. Então, eu começo a trabalhar às 10 da manhã e eu vou até as 10h30 da noite. Isso todos os dias. E aí eu brinco muito com o meu companheiro que a gente não sabe mais que dia é. Porque domingo, terça, é meio que a mesma coisa. Assim, as coisas vão se fundindo, porque a gente tem momentos de descanso ao longo do dia. E aí um dia na semana a gente, assim, pira e fala, não, chega, hoje eu não vou fazer nada. E aí pode ser que seja domingo, que aí é junto com o resto da sociedade, mas pode ser que seja quinta-feira. Porque aí chegou um momento que não dá mais, porque reseta tudo, senão não aguenta. E trazendo um pouquinho essa questão da realidade, né, da pesquisa, 90% da ciência, das pesquisas que são feitas no nosso país, né, são feitas dentro das universidades, né? Nós temos, comparados a isso, né, são poucos centros de pesquisa, né, hoje são exclusivos para isso. E a pós-graduação, os cursos de pós-graduação, os estudantes de mestrado e de doutorado, né, de pós-doutorado, são os grandes responsáveis, né, por essa produção científica, por essa produção do conhecimento no nosso país. Então, trazendo para vocês um pouco dessa realidade, né, que não conta como tempo de trabalho, né, porque termina ali, formou, é engenheiro, é biomédica, só que não está contribuindo com o INSS, né, não conta como tempo de trabalho. A bolsa, muitas vezes, ela não é suficiente para você ter uma família, você fica postergando planos, né, postergando planos aí de ter uma família, de casar, de ter filhos, então isso é muito comum, né, e até trazer um pouco sobre, talvez até sobre os valores, né, as pessoas não sabem quanto que é uma bolsa de mestrado, quanto é uma bolsa de doutorado, de pós-doutorado. O que vocês imaginam, né, o que as pessoas que estão do outro lado imaginam? Esses são os desafios da pesquisa no nosso país. Né, quem são as pessoas que estão levando, né, a produção do conhecimento aí no nosso país, e olha só como são recompensados, né? Será que realmente esse é o merecimento, né, de quem está produzindo conhecimento no nosso país? Então, trazendo essas reflexões. Nesse caso, a título de curiosidade, a bolsa de mestrado a bolsa, tanto a bolsa da CAPES quanto a bolsa do CNPq, que são os maiores financiadores, né? São R$1.500 de mestrado e de doutorado R$2.200. E isso já faz de 7 a 10 anos, mais ou menos, que são esses valores, e que esses valores não recebem nenhum tipo de ajuste. E é para um trabalho exclusivo, né? Então, para uma dedicação total, em que você não pode assumir nenhum outro tipo de trabalho formal de carteira assinada, a não ser que haja uma permissão do seu departamento, da sua pós-graduação. Isso tem que passar por colegiado, e também a carga horária que você pode exercer nesse outro emprego. Geralmente tem que ser um emprego relacionado à sua área. Então, por exemplo, minha área é fisiologia, eu teria que ser professora dentro da área de fisiologia ou uma área similar, e 12 horas por semana, no máximo, para se dar aula. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, é bem complicado. E aí, complementando, o valor Marina, eu acho que, complementando depois o que você vai trazer, dá para você compartilhar um pouquinho da experiência que você teve fora, talvez comparar um pouquinho as realidades, enfim, para trazer uma perspectiva. Claro. Fora do Brasil, a gente está sofrendo, enquanto país, uma fuga de cérebros muito grande, tá? Então, os pesquisadores brasileiros tendem a sair do país. Então, especialmente os pesquisadores que já estão no nível mais avançado, então já terminaram o mestrado, pelo menos, estão saindo do país para continuar a pesquisa fora. Isso já é uma perda gigantesca. Como eu tive a experiência de fazer um doutorado completo fora do Brasil, não foi só um doutorado de sanduíche, eu vi a diferença do começo ao fim. Então, começa porque meu orientador virou para mim e falou: você não é estudante, você não é aluna aqui dentro, você é uma engenheira
e você trabalha com pesquisa. E você está aqui trabalhando. Então, a gente tinha horário para entrar, horário para sair do laboratório, responsabilidades de trabalho. Então, eu tinha um ramal, eu tinha uma sala com computador e eu tinha aquele objetivo de pesquisa. Então, a visão é de colegas de trabalho e profissionais que estão ali se ajudando. Então, a gente vê algumas vezes, teve uma voz muito grande que saiu, especialmente das universidades mineiras, Viçosa foi uma delas, de abusos psicológicos na pós-graduação, e umas coisas bem sérias que a gente sabe que acontece, e que fora não é que não existe, mas é outro tipo de tratamento que acontece entre o orientador e o candidato. Então, esse relacionamento acaba sendo visto mais profissionalmente, porque a gente já não está mais estudante, a gente está trabalhando. E enquanto isso, a gente tinha reuniões com pautas específicas sobre o que estava acontecendo e o que precisava ser feito dentro do laboratório. Eu passei, a época que eu fiquei na Grécia foi uma época muito complicada lá, porque foi justamente numa época de muita recessão. Então, a crise que aconteceu em 2015, que não podia sacar dinheiro e que estava todo mundo numa pindaíba violenta, eu passei junto e a minha conta foi bloqueada junto com todo mundo. Teve uma diminuição muito grande de investimentos em universidades, que eu também trabalhava numa universidade pública. Então, chegou um momento que meu orientador, que era o líder do laboratório, virou para todos os pós-graduandos e falou: olha, a gente está passando por uma situação assim, 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 a gente vai ter uma redução assim, assim, assado, e eu vou esperar, ou eu vou precisar que vocês contribuam desse jeito. Então, era não, assim, jogando pétalas de flores, mas era muito organizado, e era uma relação muito diferente. E o que eu vejo aqui no Brasil é que, enquanto se espera que a gente tenha independência dentro da pesquisa e consiga decidir as coisas por si, e vá atrás de referência, e vá atrás de concluir o raciocínio que a gente começou e chegar a discussões interessantes dentro do nosso trabalho, a gente fica muito limitado ao que os orientadores precisam que seja feito. Então, eu não gosto desse tema, eu não vou te orientar. Eu não tenho experiência nesse tema, eu também não vou fazer. Então, procure outra pessoa, porque eu não vou tentar entender. Então, essa relação também era muito diferente. E, ao mesmo tempo, eu ficava sentida porque os meus amigos daqui, que continuaram na pesquisa, publicavam muito mais do que eu, apesar de serem em revistas com menos impacto, mas tinha um volume de publicação muito maior, porque o sistema de pesquisa brasileiro pede muita publicação, e aí nem sempre é uma publicação relevante, mas tem um volume muito grande. E eu tinha colegas que, eu tenho patente, porque a minha pesquisa foi publicada não sei aonde, porque eu fiz 7 artigos enquanto eu estava no doutorado, e eu, tipo, puxa. Então, tinha esse contraponto, assim, me parece que aqui a gente tem um foco muito grande em volume. Então, a gente precisa publicar. E lá fora, não. A gente precisa de publicações relevantes. Então, acho que, tirando a relação de trabalho, essa qualidade de filtro de pesquisa era muito mais elevada, sabe? Porque... desculpa. Mas, complementando mais ou menos isso, Marina, é muito uma visão, o Brasil tem muito mais uma visão de quantidade do que qualidade, né? Talvez a gente tenha muito essa visão de que se a gente publica muito, isso é muito bom, e na verdade não. Se você publica um paper, mas publica bem, e publica numa revista boa, numa revista
de grande impacto, o seu paper vai ter mais visibilidade, a sua pesquisa vai ter mais visibilidade. Eu acho que isso é muito pouco entendido aqui no Brasil, tanto pelos pós-graduações, quanto pelos financiadores dessas pós. Então, a gente tem muito essa cultura de publicar muito qualquer coisa, em qualquer revista. É bem comum. E de mudar muito pouca coisa, assim, desculpa, Lu, eu fiz uma pesquisa que compara o azul, amarelo, vermelho, verde. Aí agora eu vou fazer uma pesquisa e vou publicar comparando azul, amarelo, vermelho, marrom. Então, tipo, viram mais do mesmo que não necessariamente eleva o nível, sabe? Trazendo um pouquinho essa perspectiva, né, que é pela própria o modo de avaliação, né, dos programas de pesquisa, dos projetos de pesquisa. E eu acho interessante, né, quando eu vejo um pesquisador de dentro desse sistema, né, inclusive orientador da Marina, né, que ele tece algumas críticas com relação a isso, né. Eu venho acompanhando no LinkedIn o professor Giuseppe, né, da UTFPR. Então ele vem trazendo muitas reflexões nesse sentido, né, de como é avaliado, quais são esses critérios de avaliação, que são com base em quantidades, né. E aí também a gente entra em muitos outros desafios, né. A gente fala de patente, né, que é essa produção da tecnologia que é produzida nas universidades, mas a gente tem que falar muito, né, na transferência de tecnologia das universidades para a nossa indústria. Será que o que é produzido de fato, isso é uma demanda de mercado, né? Então a gente já teve conversas, inclusive aqui dentro do Movimento Criativo pela Ciência, em outras lives, falando sobre essa questão e como que a gente precisa evoluir enquanto país, enquanto estado, enquanto cidade, para melhorar essa transferência de tecnologia. Várias questões aí relacionadas, sim, a ter mais investimento. O investimento público, ele foi e sempre será primordial, né, para a ciência do nosso país, mas a gente tem, sim, muito que evoluir também nessa questão das parcerias público-privadas, né, do financiamento privado, que pode, sim, né, no momento de dificuldade, mais a curto prazo, vir a suprir, né, a trazer mais resultados aí para as nossas pesquisas. Bom, meninas, né, para a gente finalizando, não se estender muito, já estamos aqui em quase 55 minutos. Mais uma consideração que eu estava pensando antes, essa questão que a Marina falou da fuga de cérebros, né? Veja só, muitas vezes o que nós temos, né? Nós temos um investimento nacional, as pessoas cursam aí a sua graduação dentro das universidades brasileiras, fazem um mestrado, de repente fazem um doutorado, e a gente vê essas pessoas, por não ter um trabalho qualificado para fazer pesquisa dentro do nosso país, depois indo retribuir para outras nações, para outros países. Então, veja como a gente perde, né? A gente perde por esses cérebros, por esses pesquisadores maravilhosos que depois vão trabalhar para desenvolver outras nações, sendo que a gente poderia, né, estar oferecendo oportunidades, estar desenvolvendo o nosso país aqui dentro e gerando oportunidades para todo mundo. Então, eu fico muito sentida com essa situação e, com certeza, é algo, né, que eu estou aí num movimento para tentar transformar também, né, trazendo essa mentalidade, né, e, enfim, puxando um movimento que a gente possa melhorar essas questões. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode desmistificar também, porque as pessoas têm muita ideia de que se você é um pesquisador, se você trabalha, faz mestrado, doutorado, você tem a vontade de sair do país, você tem essa vontade de fazer parte do seu trabalho fora, e na verdade, com certeza eu tenho vontade de conhecer outros lugares, mas eu tenho muita vontade de trabalhar aqui. Então, eu, pessoalmente, e eu conheço muitos pesquisadores que também têm essa ideia de que se a gente tem a nossa formação aqui e a gente se capacita aqui, né, eu gostaria de contribuir, de devolver isso de alguma forma para a sociedade aqui. Então, eu tenho toda a minha formação de mestrado e doutorado em universidade pública e eu tenho o desejo, tenho muita vontade, inclusive parte do motivo pelo qual a gente trabalha, eu e a Lu, a gente trabalha com divulgação científica, é uma forma da gente devolver isso para a sociedade e como se a gente prestasse contas também daquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente tem pouca noção disso também, mas a gente acaba indo para outros países por falta de oportunidade mesmo aqui, por não ser recompensado da maneira que deveríamos. Exato. E
a gente também tem uma questão de sofisticação. Então, isso bate tanto na integração entre o que é feito na universidade com o que é necessário dentro da indústria, quanto a capacitação que a gente tem dentro da universidade, depois de uma pós-graduação, e o que o mercado busca de um profissional. Então, eu vejo que a gente tem a capacidade de responder questões científicas extremamente sofisticadas, assuntos muito difíceis, e questões que nem sempre são rápidas de serem resolvidas, sendo que dentro da indústria se valoriza o contrário. Então, a gente vai precisar... Sim, queremos uma solução sofisticada, porém, queremos uma solução sofisticada que seja barata, que seja implementável, que seja interessante, que seja vendável. Então, a gente precisa fazer uma atitude e vir de um lugar que seja mais compreensivo. Então, nem sempre a pessoa está buscando o sentido da vida. A pergunta dela, a necessidade dela não necessariamente é essa. Então, a gente precisa diminuir o tom um pouquinho para ter um pouquinho de empatia e falar, tá, o que você precisa? Porque às vezes é uma solução que, para a gente, como a gente está acostumado com questões hiper complexas, é super simples. E só aplicando o que a gente já sabe, já melhora um monte. Mulheres maravilhosas. Então, vamos para o nosso final, para o final da nossa live. Eu queria... olha só, já estamos em quase 1 hora. Queria agradecer as pessoas que acompanharam, a Laísa, a Georgia, a Kelly, o Flauber, a Letícia, que estiveram aqui acompanhando, né, e também deixando seus comentários. Espero aí que a gente tenha, a partir dessa nossa conversa, né, mostrado um pouco da realidade, também, né, trazendo essas experiências, mas também a nossa esperança, né, trazendo... são muitos sentimentos, né, que vêm em tudo que a gente trouxe aqui, né, mas expondo, assim, de uma maneira muito, muito humilde, né, como é a vida de um pós-graduando, de um pesquisador, um pouco sobre a realidade, né, no nosso país, que a gente precisa, né, que a ciência, que o conhecimento, né, precisa do apoio das pessoas, né, que as pessoas defendam isso cada vez mais, para que assim o nosso país possa se desenvolver, né? Então, isso não depende só de nós que estamos aqui nas universidades, mas depende muito da população, que compreenda isso, né? E que passe também a ser um defensor da causa, né? Da ciência aí, para que a gente possa avançar enquanto nação. Então, eu agradeço muito a Jéssica, a Marina, que estiveram aqui comigo, e é isso. Querem deixar uma última palavrinha? Muito obrigada. Eu acho que é a palavra que fica. E fé, né? Porque precisamos. É necessário. Tem que acreditar muito. Sim. Eu concordo em tudo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. Raro para mim estar em frente às câmeras. Estava nervosa, não vou mentir. Mas é muito importante falar sobre isso, é muito importante dar voz para pós-graduandos e falar em nome de pós-graduandos aqui, tanto eu quanto a Marina, é muito legal e a gente ficou muito, muito feliz. Muito Exatamente. Bom. Para todos que assistiram, que vão passar por essa live depois, eu peço que curtam, que compartilhem aqui o protocolo blogueirinha agora, né? Que compartilhem, né, para chegar até mais pessoas essa mensagem que a gente está trazendo aqui. Curte, compartilha, aqui em algum lugar vai ter para salvar. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima semana com a próxima live. Que a gente vai falar, aliás, sobre o plano emergencial para os pós-graduandos, né? Que é o plano Anísio Teixeira aí, que vem sendo puxado pela Associação Nacional dos Pós-Graduandos. Então fiquem antenados. Muito bom. Tchau, gente. Obrigada.